Só que eu acho que uma das grandes qualidades do Tite é saber preparar bem a equipe. E não digo só dentro de campo, sabe? Mentalmente, cabeça, tudo assim. Ele é um cara que prepara muito bem, sabe? E ele preparou. Lembra que a última rodada do Brasileiro foi contra o São Paulo, a gente perdeu um clássico lá no Pacaembu e foi. Ele já no vestiário já começou já a falar sobre o Mundial. A gente foi, se eu não me engano, 10 dias antes pro Japão. O Corinthians também fez uma projeção. Foi uma loucura, tudo. Foi. No aeroporto? O aeroporto, eu lembro que a gente tinha que apresentar, se não me engano era 3 horas, 2h30 ali no CT ali, tu passou ali, indo pro aeroporto de Guarulhos, o Joaquim grava. E, cara, eu cheguei e, tipo, pra mim era primeiro ano no Corinthians, era tudo muito novo, assim, tinha coisas que eu não... E eu cheguei cheio de grade, eu falei, cara, o que essas grades estão fazendo aqui fora do CT e tal? Aí nós treinava, aí acabou o treino, a gente foi, dá pra ver, cara, aí tu via... A Ayrton Senna tudo parado, os caras em cima do ônibus, em cima do ônibus, torcedor, e a gente foi à noite, cara, quando a gente saiu, eu falei, cara, saiu e tinha bastante gente no CT, aí quando a gente saiu eu falei, cara, acho que acabou, né, agora vamos embora, cara, e quando nós chegamos no aeroporto, só que depois a gente só viu os vídeos das pessoas que estavam dentro do aeroporto. Sim. Cara, a gente entrou por uma saída lateral, tava lotado de torcedor. Lotado de torcedor, assim, eu falei, cara, que isso, os caras são muito doidos. E aí tu começa, tipo, os caras falam, vai ter quantos corintianos? Estão falando entre 20, 30 mil, só que, cara, uma viagem pro Japão primeiro que é uma viagem muito longa e não é uma viagem barata pra ir pra lá. Véio. E aí nós chegamos pra treinar, treinamos. E tinha bastante gente lá, só que a gente ficava bem afastado, os caras deixavam a gente treino, hotel, treino, o Tite era bem focado, assim, cara. Aí quando eu entrei pra aquecer no primeiro jogo, eu fiquei apavorado. Porque era um estádio bem bonito, o estádio... De Yokohama? Vermelho, bonito o estádio, cara, e os homens do nada, assim, aquelas bandeiras preto e branca, gente preto e branca... Pra tudo que é lado, assim, eu confesso assim, que quando eu entrei pra aquecer, parecia que eu tava no Pacaembu. A gente foi, passou, o primeiro jogo é o mais difícil, assim, porque é uma pressão muito grande de você ter que chegar na final e tinha acontecido com o Inter muito recente. Então a pressão do clube brasileiro... Não, acho que o Inter foi depois. O Inter foi 10. Foi 10, né? Quando ele é eliminado pro Mazembe, é o primeiro brasileiro, né? Aí o Corinthians vai, né, ganha de 1-0 no primeiro. Porque o Galo veio a ser eliminado depois. Foi o Galo, tô confundindo. Isso. E aí, é isso mesmo, aí uma pressão, conseguimos fazer um gol lá, seguramos o placar e fomos. Aí a gente foi ver Monterrey e Chelsea. 3-0, foi o baile. Cara, os caras flutuando, os caras do Chelsea, 3-0, bem assim. E nós já começamos a se olhar assim, 3-0. Eu lembro que o Tite aí, logo em seguida, ele fez uma reunião. Aí eu recordo que na reunião ele falou, sabe por que o Monterrey perdeu o jogo? Aí todo mundo, sim. Tá. Sim, professor, sim. Aí ele falou, os caras não deram um pontapé, não chegaram. Deixaram o Chelsea fazer o que quiser, se não fizer isso aí, nós vamos tomar uma goleada também. Só que ele sabia, e ele tinha todo o staff dele também era muito bom, assim, sabe? Mas enfim, o que tu pode falar desses treinadores ou o Tite em si, que enfim, tem uma Copa do Mundo até pela frente aí. Cara, o Tite... Tu falou que ele é muito detalhista. Ele é muito detalhista, sim. Nos brasileiros ele também pensava, porque o brasileiro tu tem que ganhar todos os jogos, né? Sim. Não, ele é muito... O Tite tinha uma coisa que era importante, tipo, você podia jogar um clássico domingo, mas o jogo mais importante era o da quarta. Ele tinha um cara, ele falou, cara, o jogo mais importante pra gente sempre é o próximo. Certo. Nunca é... E eu isso eu sempre levei, sabe? Pra gente sempre focar no principal, um cara que focava muito, mas ele era muito organizado. E o Tite, eu posso te falar, era um cara que dificilmente tu ia conversar com ele, debater sobre uma situação, ele sempre te mostrava. Voltando no caso de 2016, ele me tirou, eu tô te tirando porque tu tá mal fisicamente. Ele sempre falou pra mim, ele falou, Cássio, ele falou, cara, eu tô te tirando porque tu tá mal fisicamente, tu não tá rendendo o teu melhor. Eu não tô te tirando tecnicamente. E ele sempre falou, e quando eu fui conversar com ele e tal, e até ele falou pra mim, ele falou, cara, foi uma das piores decisões que eu tive que tomar até o momento como treinador. Mas ele falou, cara, eu tô te ajudando, tô fazendo isso pra tentar te ajudar. E não pra te castigar, eu quero o teu bem.
E foi o que ele fez. Na verdade, foi o começo e isso deu ver que eu tinha que mudar. Errada, né? Mas ele prepara muito bem a equipe, ele deixa... E o Tite é um dos treinadores assim que tu senta com ele assim, se tu tiver uma opinião contrária do que ele tá pensando... Ele consegue escutar e ele, cara, isso é raro. Assim, ele é um cara que ele poderia falar que não, mas às vezes ele olha e fala, cara, pô, tu tem razão. Tu tem razão, não é humilde assim. A ponto de aceitar argumentos. Porque ele tá no direito dele, se ele não aceitar também. Ele é o treinador e a gente tem que ter porque respeito. Tem jogadores que às vezes nem tem essa liberdade, né, de chegar no treinador, né? E treinador às vezes não quer trocar ideia. Sim, tem treinador que tem suas particularidades, até porque ele tem treinador, por exemplo, o professor Vitor, ele veio mas 4 pessoas, 5 da comissão técnica dele. Então ele tem uma equipe bem grande assim para auxiliar ele e o Tite. Era o Tite na época e ele tinha o Fábio Carille, que era da casa. O Kleber e o Delamore. O Matheus não estava ainda? O Matheus ainda não estava. Não, 16 o Matheus já estava, mas na época vitoriosa lá atrás de 12 e o Matheus não estava ainda. Aí tinha o Fernando, que hoje é auxiliar do clube, que era eu acho que o Corinthians foi um dos primeiros clubes a começar essa inovação de manter uma estrutura. Que tem o Cifute, que capta jogador, de trazer vídeos, começar com vídeos para ver a equipe adversária, individualmente, assim. Então, eu acho que, cara, eu honestamente, assim, a maioria dos treinadores que tem sucesso é porque tem uma equipe bem em sintonia, assim. No ponto de vista, o auxiliar é muito importante. Lógico que quando você perde um jogo, a culpa sempre cai em cima do treinador, na maioria das vezes, assim. Até porque ele que escala a equipe, ele que tem uma tática, às vezes a tática não acontece, às vezes os jogadores não conseguem fazer a tática que ele pede. Sim, também. Ele pensou. Só que assim acaba a coisa, mas eu vejo assim que o treinador que tem um auxiliar, uma equipe boa, assim, a chance de ter sucesso é muito grande. Assim. O Tite deu uma entrevista no Podpah, e aí ele disse que deve muito a ti, né? Eu acho que principalmente pela tua defesa, essa que nós comentamos, né? Então acho que é recíproco, né? Tu também deve dever muito ao Tite as oportunidades e essa conversa, por exemplo, que pelo jeito te fez abrir Cara, que ele te citar como um cara que foi extremamente importante pra carreira dele é significativo, né, cara? A amizade que eu tenho com o Tite e o carinho, assim, é um pouco diferente, assim, por tudo que a gente passou e até por ele se preocupar não só com o Cássio dentro de campo, mas fora. Ele tem muito isso. Cara, eu lembro uma vez que eu tava com uns problemas particulares, nem era nada de extra-campo, não, é familiar mesmo. Uhum. Lá atrás, acho que foi 13, se não me engano. Cara, ele de chegar e falar pra mim, olha, hoje eu não quero saber de futebol, eu quero que tu abra o teu coração, tu quase que me fala o que eu posso fazer pra ajudar. Cara, eu comecei a chorar. Eu tava com uns problemas particulares e, cara, eu comecei a chorar, assim, desabafar com ele, assim, então não era só uma situação de preocupação, de tu não tá rendendo bem. Era genuíno, era da pessoa. Era em tudo, até porque ele começou lá no Veranópolis, também nós tínhamos pessoas em comuns, assim, que a gente respeita. E, cara, sempre foi uma situação diferente com ele, assim, sabe? De pegar de todos, assim, que eu trabalhei. Ele, até que eu trabalhei muito tempo com ele também, né? Então, quantos anos deu no total? A gente pegou... Incluindo a Copa do Mundo ali, que também... 12, 13, depois 15 e metade 16. Aí ele pegou. Não, é bastante.